Chegamos à Brasileira 2 e aqui eu trouxe outra ementa bem grande, né, e quem tem uma ementa menor, é uma questão apenas de adaptar, né. Bom, então aqui nós temos o século XIX na literatura brasileira, que vai abarcar romantismo, realismo e eles incluem o parnasianismo, né. Bom, primeiro na poesia, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves. Dentro da temática que eu elegi como a máquina mercante, eu trabalharia Castro Alves a questão do negro, né, como mercadoria. Caso você tenha optado por outra temática, você veja aquela que melhor se adequa àquela que você escolheu. Eu não pegaria os outros dois poetas e acrescentaria o Luiz Gama, porque Luiz Gama foi um poeta que viveu a condição de escravo. Então, ele fala do lugar, né? Ele sai dessa condição através do meio jurídico e ele vai atuar, né, na libertação de muitos escravos na sua época a partir do jurídico. Então, ele foi alguém que realmente fez algo, né, não ficou apenas no discurso, vamos dizer assim. E então eu acho que ele é alguém que merece ser olhado. Bom, e aí entra o romance. Quem for trabalhar a questão da mulher aqui é um lugar de problematizar, né? Não tem nenhuma mulher aqui nessa lista. E teve mulheres do século XIX. Maria Firmino, por exemplo, né? É alguém que poderia ser incluída aqui. Dentro desses autores aqui, eu ficaria com Manuel Antônio de Almeida e o Alencar. Manuel Antônio de Almeida, Dialética da Malandragem de Antônio Cândido, é tudo aqui nesse romance, né? Do Memórias de um Sargento de Milícias, tanto que está na introdução do romance, que é o lugar do malandro. O malandro é aquele que ginga para sobreviver numa sociedade capitalista, né, exacerbada, da máquina mercante e tudo mais. E o Alencar, que vai olhar uma sociedade que também vai permear numa indústria muito forte da época, que era o casamento. Então, eu pegaria ali o conto 5 minutos, que eu já deixei lá, né, no final da disciplina da Brasileira 1, para esse lugar dessa mulher, viúva, com uma filha, que precisa arrumar um casamento vantajoso para essa filha para elas sobreviverem. É isso que é o conto 5 minutos. E eu pegaria o romance Senhora, porque aí é uma inversão, né? Quem compra o marido é ela. Aí tem o jogo dos nomes, né? Aurélia, Ouro e tudo mais. E a Aurélia é uma mulher que sabe fazer contas, é uma mulher de muito conhecimento naquela época. Então, ela sabia o lugar que ela ocupava e ela sabia como conseguir tudo que ela queria. Dali eu passaria para o Machado, né, que está bem colocado aqui, Pai contra Mãe, que é um conto muito instigante para você trabalhar essa relação da máquina mercante, da questão da escravidão e da questão daquele que não tem um lugar privilegiado, não estudou, não fez nada, que é o lugar do cantinho, né? Então é um conto bem instigante para nós trabalharmos e podemos pegar aquele curta, né? Quanto vale o é por quilo, que é uma atualização, trazer o conto do pai contra a mãe para o nosso momento atual. É muito forte. Então, você problematiza ali com esse aluno. E Memórias Póstumas de Brás Cubas. Novamente, eu tenho ali o casamento como mercadoria. Né? Pode puxar lá Malflanders, né? Você pode trazer outros lugares, outras leituras de outros países para abrir essa discussão. E na estética naturalismo, o Curtiço da Luiz de Azevedo. O que tem o Curtiço? Novamente, a ascensão pelo casamento, a forma, né, como o Curtiço é trabalhado ali dentro, como um espaço periférico, ele é uma personagem. Você pode buscar apoio no De Curtiço a Curtiço, do Antônio Cândido, que é um artigo maravilhoso, que ele trabalha essa questão do espaço, né? Dentro do Curtiço, quem mora no último andar é aquele que tem menos recurso. Vamos trazer para a favela. Quem vai morar lá em cima na favela é quem realmente não tem recurso algum. Quem já mora na base da favela, ali no espaço de transição, é alguém que já tem algum poder aquisitivo, alguém que já consegue, né, um lugar melhor. Se eu jogar, pegando ali o Rio de Janeiro, para a Orla, né, que é o lugar mais caro que tem, quem mora na parte mais alta do prédio, quem tem mais recurso. E quem mora no primeiro andar, os apartamentos são um pouco mais baratos, né? Então, você veja, conforme o lugar, o valor muda, né? Então, vamos problematizar ali também. O parnasianismo eu deixaria para um outro período, justamente pela briga, né, que nós temos do pessoal da Semana da Arte Moderna com os parnasianistas. E o parnasianismo, muita gente passa por cima, mas nós temos que problematizar. Por quê? O parnasianismo no Brasil durou 40 anos, gente. Então, alguma coisa aqui
Aconteceu, por que que durou tanto tempo aqui, enquanto que nos outros países foi um movimento passageiro? Então, nós precisamos dar uma olhada nessa questão do parnasianismo, tá bom? Chegamos à Brasileira 2 e aqui eu trouxe outra ementa bem grande, né? E quem tem uma ementa menor é uma questão apenas de adaptar, né? Bom, então aqui nós temos o século XIX na literatura brasileira, que vai abarcar romantismo, realismo e eles incluem o parnasianismo, né? Bom, primeiro na poesia, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves. Dentro da temática que eu elegi como a máquina mercante, eu trabalharia Castro Alves a questão do negro, né? Como mercadoria. Caso você tenha optado por outra temática, você veja aquela que melhor se adequa àquela que você escolheu. Eu não pegaria os outros dois poetas e acrescentaria o Luiz Gama. Por quê? Luiz Gama foi um poeta que viveu a condição de escravo. Então, ele fala do lugar, né? Eles saem dessa condição através do meio jurídico e ele vai atuar, né, na libertação de muitos escravos na sua época a partir do jurídico. Então, ele foi alguém que realmente fez algo, né? Não ficou apenas no discurso, vamos dizer assim. E então eu acho que ele é alguém que merece ser olhado. Bom, e aí entra o romance. Quem for trabalhar a questão da mulher é que é um lugar de problematizar, né? Não tem nenhuma mulher aqui nessa lista. E teve mulheres do século XIX. Maria Firmino, por exemplo, né? É alguém que poderia ser incluída aqui. Dentro desses autores aqui, eu ficaria com Manuel Antônio de Almeida e o Alencar. Manuel Antônio de Almeida, Dialética da Malandragem de Antônio Cândido, é tudo aqui nesse romance, né? Do Memórias de um Sargento de Milícias, tanto que está na introdução do romance, que é o lugar do malandro. O malandro é aquele que ginga para sobreviver numa sociedade capitalista, né, exacerbada, da máquina mercante e tudo mais. E o Alencar, que vai olhar uma sociedade que também vai permear numa indústria muito forte da época, que era o casamento. Então, eu pegaria ali o conto 5 minutos, que eu já deixei lá, né, no final da disciplina da Brasileira 1, para esse lugar dessa mulher, viúva, com uma filha, que precisa arrumar um casamento vantajoso para essa filha para elas sobreviverem. É isso que é o conto 5 minutos. E eu pegaria o romance Senhora, porque aí é uma inversão, né? Quem compra o marido é ela. Aí tem o jogo dos nomes, né? Aurélia, Ouro e tudo mais. E a Aurélia é uma mulher que sabe fazer contas, é uma mulher de muito conhecimento naquela época. Então, ela sabia o lugar que ela ocupava e ela sabia como conseguir tudo que ela queria. Dali eu passaria para o Machado, né, que está bem colocado aqui, Pai contra Mãe, que é um conto muito instigante para você trabalhar essa relação da máquina mercante, da questão da escravidão e da questão daquele que não tem um lugar privilegiado, não estudou, não fez nada, que é o lugar do cantinho, né? Então é um conto bem instigante para nós trabalharmos e podemos pegar aquele curta, né? Quanto vale o é por quilo, que é uma atualização, trazer o conto do pai contra a mãe para o nosso momento atual. É muito forte. Então, você problematiza ali com esse aluno. E Memórias Póstumas de Brás Cubas. Novamente, eu tenho ali o casamento como